Espiritismo, do Espírito Casimiro Cunha, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Parnaso de Além Túmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira. O primeiro livro publicado por Chico, aquele menino ainda muito jovem, estrábico, de poucos recursos, que só estudou até a 4ª série do 1º grau, e ele vai começar a escrever poesias de dezenas de poetas brasileiros, portugueses, provocando um grande escândalo em sua época, porque ele veio realmente nos falar da imortalidade da alma e nos ensinar como a seguir Jesus. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, tudo aberto em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Meus queridos amigos, é com muita alegria que nós retornamos aqui à cabana do Antônio de Aquino, reencontrando tantos amigos, não é? A Associação Espírita Cabana Antônio de Aquino. Reencontrar a Val, foi a pessoa que nos convidou pela primeira vez a estar aqui no Rio de Janeiro. Ontem conhecemos o lar Irmã Zarabatana, conhecemos o Roberto, o Bira, não é? Toda a família, não é? Do lar do Liz, que esteve ontem nos recebendo com muito carinho, com muita fraternidade, e assim eu vou ficar mal acostumado, vou querer voltar mais vezes ao Rio de Janeiro. Tivemos também, ainda este ano, não é, no Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, fazendo um curso de oratória, de como falar em público, e falando também em Duque de Caxias. Agradecer a todos os nossos irmãos lá do Conselho Espírita, em especial, não é, o Gilson, que ele está à frente agora do Departamento de Divulgação, não é, o Gutenberg Pascoal também, que foi o responsável pelo convite, e temos também aqui a presença do nosso querido Luiz Mar, do Correio Espírita, que esteve conosco lá no Conselho, em Duque de Caxias, fez a cobertura completa, não é? Sai até no jornal, imagine como eu estou chique, né? Sai até no Correio Espírita. Estou muito feliz, não é? Por tanto carinho que confessamos, meus amigos, não merecer. Não é? Nós somos apenas estudantes da doutrina espírita e as pessoas gostam tanto de Jesus, gostam tanto dessa mensagem libertadora que Allan Kardec organizou, que é por isso talvez que eles tenham tanto carinho por nós, não é? Certa vez Chico Xavier foi dar uma palestra, prestigiar com a sua presença, na verdade, a inauguração de uma casa espírita numa cidade muito pequena, e ele disse: olha, eu vou, mas por favor não contem para ninguém. E parece que quando a gente pede essas coisas, não é? Surte o efeito contrário, não é? E aí diz que no dia da inauguração estava lá o centro, né, lotado de pessoas, gente saindo pelas janelas, e ele com muito carinho disse: meus amigos, eu sei que vocês não estão aqui por minha causa, eu sei que vocês estão aqui porque todos nós estamos com muita saudade de Jesus. Então eu acho que é justamente essa nossa saudade que nos reúne. Então a gente vai até pedir para Val já ligar o projetor, porque a gente tem hoje, né, uma tarefa muito bonita, muito agradável, mas muito difícil, porque nós queremos falar sobre Jesus, que homem é esse, e também falar dos homens e mulheres que ele tocou o coração e que eles promoveram grandes transformações em suas vidas. Então vejam, que cada personagem do que nós vamos falar daria uma palestra, né? A gente precisaria de uma palestra para cada um deles. E
a gente vai falar um pouquinho sobre Jesus, vamos trazer uma mensagem que faz um resumo bonito da sua história. A gente vai poder realmente fazer um apanhado breve e nós vamos também ter um espaço para perguntas, não é? A gente vai fazer, não é? No finalzinho da nossa fala, a gente vai fazer um pequeno intervalo de 10 minutinhos, vocês tomarem água, não é? Esticarem as pernas, a trazerem as perguntas para cá, tá? E a gente vai tentar responder aquelas perguntas, tá? Mas só perguntas fáceis, tá? As difíceis vocês fazem também, mas hoje a gente entrega para a Valéria, não é? Entrega para a Regina, a presidente aqui da casa, não é? Essa turma boa, que eles são muito mais capacitados do que nós para esse trabalho, não é? Então, se não funcionar, dá para a gente fazer a palestra sem, não tem nenhum problema não. Tá? Agora foi? Olha aí. Reiniciar o computador. Então, e daí a gente vai começar, meus amigos, analisando que Jesus de Nazaré é uma figura que nós vamos ter muita dificuldade de descrever. Quando Ernesto Renan, imortal da Academia Francesa de Letras, vai escrever um livro e quebrar uma série de paradigmas, inclusive fazendo críticas, não é? À própria igreja, ao próprio sistema dominante, ao próprio Cristo, mas ele vai apresentar a obra dizendo que Jesus é um homem incomparável, é um homem que a gente não tem parâmetros então para fazer uma análise, porque quando a gente tem alguma coisa para seguir é mais fácil, não é? Para comparar. Mas na Revista Espírita, os espíritos superiores vão dizer a Allan Kardec que Jesus é um Cristo. E um Cristo... Vejam que tem até trombetas. E um Cristo é a mais elevada categoria na hierarquia dos espíritos puros. Ou seja, a gente, depois de muitos e milhões de anos, chegaremos um dia na condição de espíritos puros, né? E Jesus é um Cristo, ou seja, que entre os espíritos puros há ainda hierarquias. E ele é, então, um espírito da mais elevada hierarquia. Então não é à toa que muitas pessoas, muitas religiões, divinizaram o Cristo. A doutrina de Ario, não é? Que foi logo no início do cristianismo questionada, houve aquela discussão se Jesus era Deus ou se Jesus era homem. E o concílio resolveu defender que Jesus era divino, que ele era o próprio Deus, não é? Encarnado. E vejam como a gente entende até isso, porque dada a grandeza de Jesus e dado também um motivo momentâneo, político e necessário da época. Porque muitas pessoas não acreditavam que ele era o Messias prometido. Porque entre o povo de Israel, por exemplo, havia a tradição que o Messias seria então, não é, um príncipe dos príncipes, o rei dos reis, um grande vencedor que libertaria Israel do jugo e que iria trazer grandes vitórias para seu povo, quando Jesus era, na verdade, o príncipe da paz. Era o servo de todos. E vem realmente, quando a gente analisa, não é, do Monte das Oliveiras até a crucificação, ele vai estar recitando salmos, justamente os salmos que correspondiam à tese defendida por Isaías, que o Messias seria um Messias sofredor, queria passar por muitas dificuldades, queria ser incompreendido. E havia outra corrente, a majoritária, que não, que o Messias era realmente o ganhador, o vencedor, não é? Queria trazer glórias, riqueza, poder para o seu povo. Então, à época, as pessoas, como é que ele é o Messias se ele era apenas um filho de um carpinteiro? E um carpinteiro também. Jesus trabalhou com seu pai, segundo Humberto de Campos, no livro Boa Nova, explicando que era uma criança como outra qualquer, com as suas devidas
né, ressalvas, e ele, em vez de dedicar-se ao templo, como Maria, sua mãe, desejava, ele prefere e vai pedir-lhe, com toda humildade, e a seu pai, que ele aceitasse-o para trabalhar na carpintaria, e vai dedicar, dos 12 até os 30 anos, ao trabalho, à família. Então, a partir dos 30, quando os judeus já têm, não é, possibilidade de pregar, de falar nas sinagogas, então é quando ele inicia o seu apostolado. Então, muitos não acreditavam. Como é que um carpinteiro que morre crucificado entre 2 ladrões, se ele era o Salvador, por que ele próprio não pôde se salvar? Era uma vergonha para o povo de Israel acreditar que Jesus era o Messias. Então, nesse concílio, o que é que eles disseram? Olha, Jesus não é somente uma pessoa comum, não. Ele é o próprio Deus. Se você acreditar nele, você está salvo. E isso foi muito bom, porque se promoveu assim, não é, a divulgação das ideias cristãs. E mesmo com essa deturpação, isso não é prejudicial, acreditar que ele é Deus, não. Ele tem uma natureza diferente no ponto de vista de ser um espírito muitíssimo avançado. O Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai trazer a informação de que Jesus, junto de uma pleia de espíritos superiores, aliás, vocês lerem, não é? E ensina Severino Celestino da Silva, um pesquisador, que lá em hebraico está, né? E assim eles criaram o homem. Ou seja, Deus está lá no plural. A interpretação que muitos vão dizer que é um conselho de anjos. Mas Emmanuel vai dizer que Jesus, junto de uma pleia de espíritos puros, promoveu a formação do planeta Terra. Os astrônomos, né, cientistas, estimam 4 milhões e meio de anos, 4 bilhões e meio de anos. Jesus já era um espírito puro naquela época, e Deus entrega ao seu comando esse planeta para que ele promovesse o seu desenvolvimento, não é? Pudesse um dia abrigar a nós. E vejam a grandeza desse espírito que a gente não tem. É como também no Livro dos Espíritos. Agora que a gente já reiniciou o computador, é como também o Livro dos Espíritos. Eles vão nos falar que a gente tem muita dificuldade de compreender, não é, a natureza de Deus. Quando Allan Kardec está investigando sobre Deus, então, meus amigos, quando Allan Kardec está falando sobre Deus, os Espíritos, olha, falta um sentido para vós poder compreender Deus. É como a gente tentar explicar a um cego de nascença o que é a luz, ou as cores do arco-íris. Como é que a gente vai explicar para alguém que jamais enxergou como é que é um arco-íris? Então falta ainda, não é, esse sentido para nós compreendermos o Criador e também para entender Jesus, que é um Espírito tão grandioso, a gente vai ter uma certa dificuldade para compreender. Então nós vamos ter que ter essa consciência. Ele vem trazer uma mensagem extraordinária, não é, que nós gostaríamos de colocar aqui, uma mensagem de Emmanuel. Ela se chama Evangelho e Alegria, porque a gente vai enfocar aqui justamente o lado mais importante da mensagem de Jesus. Nós vamos ver que quando a maioria das pessoas vai se dedicar a algumas questões menores, questões polêmicas, Allan Kardec, que é, na nossa opinião, o maior intérprete, o maior exegeta do Evangelho do Cristo, ele faz diferente. Ele pega o Evangelho e divide em 5 partes. Os atos comuns da vida de Jesus, né? Para onde ele foi, o que é que ele fez, o que é que ele fez dos 12 aos 30, ele separa essa parte. Ele vai analisar as palavras que serviram de dogma da igreja, ele deixa de lado. Só vai estudar mais tarde no livro O Céu e o Inferno, ele vai analisar algumas dessas questões.
Os milagres de Jesus também, ele não vai analisar no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai deixar para estudar mais tarde no livro A Gênese, que fala dos milagres de Jesus e as profecias. Vai ver que houve também, não é, as profecias que ele fez, também ele deixa para a Gênese, e no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai reunir ali o ensinamento moral. Aquilo de mais importante que Jesus nos trouxe, que é o código universal moral, né, para todos nós. Então, aquele ensinamento do Cristo não é somente para os judeus, para os católicos, para os cristãos, né, mas ele se aplica a todo o planeta, a todo o universo. Então, a mensagem do Cristo, né, na sua essência mais importante, que é o ensinamento moral. E nessa mensagem de Emmanuel, ele vai nos falar um pouco de quem é esse Jesus, quem é esse homem, o que ele trouxe para nós. E vamos ver que Jesus é portador de uma mensagem de alegria, de consolo, de esperança. O Espiritismo não fala daquele Cristo crucificado, a gente não faz apologia àquele sofrimento de Jesus, mas a gente vai compreendê-lo como um mestre. Aliás, o único título que ele aceitou aqui na terra: me chamais de mestre e dizei o bem, porque eu o sou. Então ele realmente veio nos ensinar. E Emmanuel traz uma mensagem muito bonita para o Chico Xavier no livro Roteiro. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, sem dúvidas, o sacerdócio muitas vezes impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior, mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. Então Jesus vem trazer a alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus na manjedoura humilde que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Então o Mestre dos Mestres, o Cristo de Deus, reencarna numa manjedoura, num estábulo, mas assinalando então, não é, pela humildade e pela simplicidade, que este seria o caminho, né, para a felicidade. Tratadores rústicos são chamados por emissário espiritual, repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Vocês encontram no YouTube, é um vídeo chamado Jesus, a Alegria dos Homens, e o grupo é Celtic Woman, mulher celta, porque a música também é mensagem de alegria, de esperança, e Jesus também inspirou Johann Sebastian Bach para que ele venha nos trazer a mensagem de que ele se faz portador Mas enquanto elas cantam, a gente volta para a mensagem
o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção do século sem fim. Do livro Roteiro, também, Antologia Mediúnica do Natal, Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Então, que homem é esse, não é? Que a gente tem tido tantas informações, que mudou tantos corações. A gente volta agora para o nosso PowerPoint. Então vamos, meus amigos, né, começar a compreender. O Espiritismo vai explicar que Jesus é Filho de Deus, como Ele próprio asseverou 41 vezes no Evangelho. Ele vai dizer, né, por exemplo, se Ele fosse Deus, quando os apóstolos perguntam: Mestre, quando será o final dos tempos? Quando acontecerão essas coisas? Ele vai dizer: o Filho do Homem não sabe, nem os anjos do Senhor, mas somente o Pai é que o sabe. Quando a mulher de João e Tiago, a mãe deles, os filhos de Zebedeu, ela pede, né? Porque mãe não pede bobagem, não, só pede coisa boa para os filhos, né? Senhor, faze que meus filhos, um sente à tua direita e outro à tua esquerda, quando chegares no reino dos céus. Ele vai dizer: mulher, tu não sabes o que pedes, porque isso não compete a mim, mas a meu Pai que está no céu. Então, veja que se Ele fosse realmente Deus, não é? O Criador do universo, era uma perspectiva diferente. Agora, porque Ele disse, né? Glorifica-me agora, Pai, do mesmo modo que me glorificaste na criação do mundo, ou seja, da terra, não é? Do universo, do mundo. E porque lá no Evangelho de João, que é o mais esotérico de todos, não é? Tem uma passagem: e o Verbo se fez carne, né? O Logos, em grego é Logos. Logo tem um significado imenso, provocou muita confusão essas traduções, né? Essa interpretação. E aí a igreja se baseou nestas passagens, como também aquela outra, não é? Que eu e o Pai somos um. Mas logo em seguida ele vai dizer: e eu rogarei ao Pai para que todos vós sejais um em Deus. Então vejam que não é exatamente como a gente entendeu. Então, Ele e o Pai são um, como nós devemos ser um em pensamento, em comunhão de pensamentos, em objetivo. Então Ele fazer a vontade do Pai, com todo o respeito que nós temos com as religiões, com as pessoas que acreditam de maneira diferente. E a gente até entende por quê? Porque Ele é tão grande que era até natural que a gente tornasse Deus, que a gente idolatra as pessoas assim, e como santos também. Então é natural que a gente tenha essa questão. Bom, então vamos analisar o que esse homem fez para tantos homens na humanidade. Bom, Zaqueu, vamos ver quem era Zaqueu aqui. Bom, está aí Zaqueu, a representação, né? Porque a gente não tem fotos daquela época. E Zaqueu, um homem baixinho, sobe no sicômoro para ver Jesus, porque tem notícia que ele vai passar. E o que acontece? Jesus diz: Zaqueu, desce daí e apressa-te, porque hei de me hospedar em tua casa ainda hoje. E aí foi um escândalo, porque Zaqueu era um homem muito rico, era chefe dos publicanos. Os publicanos eram os coletores de impostos, eram os fiscais do imposto de renda de hoje, não é? Não são muito bem quistos, não é? E hoje não, mas naquele tempo o pessoal, os fiscais, eles às vezes ganhavam propina, extorquiam as pessoas, cobravam mais do que devia, não é? Isso não acontece mais, mas há 2000 anos acontecia essas coisas. Então o povo já não gostava, e ele era rico. Então veja, a pessoa ser rica já provoca inveja, então ainda mais ser chefe dos publicanos. Então o que acontece? Jesus vai visitar ele, e aí ele entra em sua casa, tem lá um banquete, e Jesus, cujo nome é Yeshua, ou Yeshua, quem sabe o que significa Yeshua? Não. Yeshua é o nome de Jesus em hebraico, em aramaico, e significa salvação, aquele que salva. E aí
Haroldo Dutra Dias, não é, que agora inclusive entregou para a Federação Brasileira a mais nova tradução de um Novo Testamento, agora com o Atos, além dos Atos dos Apóstolos, com as Epístolas de Paulo e o Apocalipse, porque a primeira edição, não é, que já estava esgotada, não tinha as Epístolas de Paulo nem o Apocalipse. Ele vai dizer que Jesus usava muito, era natural da linguagem do povo judeu eles fazerem trocadilhos, brincadeiras. Então, quando Jesus diz, não é, Zaqueu, a salvação entrou na tua casa no dia de hoje, era um trocadilho também dele falar, porque Yeshua significa salvação. Eu entrei na tua casa no dia de hoje, né? Não era que ele naquele momento já estava pronto, já tinha virado espírito puro, já tinha, não. A salvação entrou na tua casa no dia de hoje, te trouxe a luz, trouxe o caminho. E o que é que ele faz? Faz uma grande revolução. Está lá também no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, que Zaqueu, não é, chega diante do Cristo e diz: Senhor, eu tenho, não é, empregado muitas pessoas que vêm de toda parte da Síria, da Idumeia, de toda parte, e eu emprego nas minhas lavouras. E Jesus diz: bem-aventurado tu és, Zaqueu. Senhor, a partir de hoje, metade dos meus bens eu darei aos pobres. Jesus elogia, e ele termina dizendo: e tudo que houver tomado equivocadamente, eu restituirei em quádruplo, como determinava a lei de Moisés. Então, é nessa hora então que Jesus vai dizer: bem-aventurado tu és, Zaqueu. E quando ele vai chegar para os apóstolos, eles estão meio acabrunhados, porque eles: mas mestre, você que sempre pregou a simplicidade, não é, que falou que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, né? Há outras traduções, um cabo passar por um buraco de uma agulha, mas essa também vale? E como é que a gente está aqui? E aí Jesus explica para eles: meus amigos, vocês acham que a mensagem do Evangelho se destina a transformar toda a humanidade em um bando de mendigos miseráveis? E mostra então que a riqueza bem aplicada, né, a riqueza, como os Espíritos dizem, fruto do trabalho honesto, ela é uma bênção também, né? Ela é uma prova, porque exagera o nosso orgulho e o nosso egoísmo, mas não tem nenhum problema com isso. A gente pode fazer muito bem, como Zaqueu vai passar a fazer. E ele então vai fazer essa grande transformação, e há quem diga que ele vai se tornar o 13º apóstolo. Porque com a morte de Judas, ficaram somente 11, e eles desejavam completar os 12, e deitam sortes, né, entre 2 candidatos, e vence Matias. E muitos dizem que era Zaqueu, que trocara de nome, como era comum no passado, e se torna, então, e vai dar a sua vida por Jesus. Então, que homem é esse, né, que conseguiu transformar tantos corações? O que mais que a gente pode ver? Joana de Cusa. Joana de Cusa diz-nos também o livro Boa Nova, que era casada com um grande funcionário, não é? Um intendente de Herodes Antipas, um homem muito rico, mas infelizmente ainda muito preso às questões materiais, ao sexo, não é? Às farras, tinha várias mulheres, e ela então, diante daquela situação, vai conhecer o Jesus, se encanta com a sua mensagem e se propõe então a largar tudo para seguir o mestre. E quando ela vai conversar com ele, ele vai dizer: não, Joana, fica com Cusa, porque mais tarde ele precisará do teu auxílio. Então vejam, vai orientar aquela missão que ela estava, sacrificial, e ela então vai terminar sua vida, né? Depois ela vai ficar viúva, com o filhinho, e ela vai para o circo romano e não abjura e é queimada para a glória do Evangelho. Então a gente acha que está fazendo muita coisa por Jesus, não é? E nós sabemos desses mártires, né? Se estima que foram cerca de 1 milhão de pessoas que deram suas vidas em holocausto por Jesus. Porque os romanos pregavam que o povo agora tinha que fazer o culto ao imperador. Então o imperador tinha várias estátuas, não é, em toda parte, a moeda. Então era imposto para os judeus que eles deveriam agora não amar a Deus, mas sim
aquele imperador. Então, aquele que renunciasse, então do mesmo modo os cristãos, tá? Eles não renunciavam ao nome de Jesus e deram sua morte, não é, devorado pelas feras, crucificados, empalados, queimados. Quantos espíritos nobres não reencarnaram aqui para trazer essa lição? E eu dou palestra sobre autoconhecimento, sobre iluminação interior, sobre terapia de regressão a vidas passadas, à luz da doutrina espírita, e as pessoas vêm muito ansiosas, achando que vão resolver todos os seus problemas. E uma vez no meio da palestra, quando eu estava falando sobre iluminação interior, o nosso espírito benfeitor, ele disse: Nazareno, diga para eles que a iluminação dos cristãos era ser, não é, queimado nas arenas do circo romano, para que a chama do Evangelho não se apagasse. Então, às vezes a gente está tão preocupado, não é, com o autoconhecimento, com essas questões, que esquecemos que Jesus nos pede é o trabalho, é a caridade, não é? Esse é um processo longo. Meus amigos, por mais que a gente faça, não é, o exercício de autoconhecimento, a gente não vai se transformar no espírito puro, não. A natureza não dá saltos. Quando está aí afora, quantas pessoas desesperadas, chorando, quantas mães, não é, com a vida destroçada porque um filhinho foi arrebatado pelas garras da morte. Quantas pessoas pensando em cometer suicídio, quantos outros sem sentido para as suas vidas buscando as drogas. Quantas mãezinhas, quantas jovens cometendo o aborto, se comprometendo diante das leis de Deus, provocando lesões no seu corpo, nesta vida mesmo, porque não conhecem esse homem, não conhecem a mensagem, porque a mensagem não foi muito bem explicada, foi passada, foi tão cercada de superstições, de rituais, de dogmas, de mistérios, que as pessoas não conhecem. E o Espiritismo, Allan Kardec vem nos trazer Jesus em toda a beleza, em toda a pureza. Está lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade vai dizer que todas as verdades se encontram no cristianismo. O que temos de erro neles são de origem humana. Vamos nós que saímos adulterando a mensagem, colocando coisas que não devíamos. Então, a grande missão do Espiritismo é falar desse homem, não é? Que a gente precisa ter essa consciência. João, o evangelista, não é? Muito jovem, ele assim que começou a seguir Jesus, quando eles vão atravessar a Samaria, e o povo naquela época, os samaritanos não deram muita bola para Jesus, João fica tão revoltado que diz: Senhor, dizima-os com teu poder. Olha, como era atrevido, não é? E Jesus vai tocar o coração daquele homem, e ele vai se tornar o grande missionário, o grande apóstolo, que vai cuidar de Maria, que vai escrever, não é? Segundo consta a tradição, o Evangelho de João, vai profetizar novamente, sendo, não é, o profeta do Apocalipse. Dizem que ele teria sido o profeta Daniel, e por isso o anjo vai dizer: é necessário que profetizes mais uma vez. Vamos ter então João fazendo, não é, uma grande transformação. E Chico Xavier vai declarar, e muitos outros espíritos nobres, que o mesmo João reencarna, aquele mesmo profeta do Apocalipse. Ele vem nos ensinar o caminho reto, para não sofrermos, para não passarmos à esquerda, mas sim à direita. Ele vai voltar como Francisco, o pobrezinho de Assis, que veio nos ensinar a caridade, a humildade. Seguindo a Jesus, é chamado homem cristianíssimo, porque nunca ninguém viveu de maneira tão parecida com Jesus como Francisco. Ele seguiu o Evangelho ao pé da letra e tinha a assistência do próprio Cristo para o auxiliar. Então vejam a transformação de João, né, impetuoso ainda, e Pedro, meus amigos. Pedro, um pescador, um homem de fé vacilante, não é? Que ele afunda caminhando sobre as águas na direção de Jesus, não é? Vejam que Pedro era um homem de pouca fé, não é? Ele vai negar Jesus 3 vezes diante
do palácio de Caifás, apesar de ter sido um dos apóstolos a quem Jesus mais deu atenção, orientações, e quando eles estão lá juntos, Jesus vai dizer: Pedro, os espíritos das trevas estão querendo te tomar, mas eu rogarei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Mas ó Pedro, eu vos digo em verdade que antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. E Pedro diz: não, Senhor, nem que eu morra, mas eu não te negarei. E diante do suplício, não é? Dos soldados, do abandono, Pedro nega Jesus por 3 vezes e vê o galo cantar e chora amargamente. Mas ao contrário de Judas, que o traiu, Pedro também cai em depressão, mas ele faz a grande transformação. Vai levantar a casa do caminho, né, que ficava entre Jerusalém e Jope, para atender os enfermos, os necessitados, para divulgar o Evangelho. E vai viver resolutamente, né? Porque Jesus havia dito para ele: tu és Pedro, Cefas, a rocha onde eu edificarei minha igreja. E ele assume então aquela tarefa e vai morrer crucificado também. Mas dizem, não é? E Humberto de Campos confirma que ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava merecedor de desencarnar como o mestre houvera feito. Então vejam o que Jesus é capaz de fazer com esses homens e também com todos nós, não é? Depois nós temos Saulo de Tarso, né? Antes vamos falar de Estevão. Estevão, meus amigos, foi considerado o primeiro mártir do cristianismo. Ele era judeu, não conhecia Jesus. A narrativa está no livro Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. Ele é considerado pela Igreja Santo, São Estevão. E lá nesta obra mediúnica nós vamos ter detalhes de como foi a vida dele, de sua irmã Abigail, todo o sofrimento que ele padece e como ele encontra então, meus amigos, nós vamos ter a narrativa, todo o sofrimento de Estevão. Ele chega até a praia depois de ter pego uma peste, né? E é socorrido por Pedro e pelos amigos da Casa do Caminho, e ele então vai conhecer Jesus. Tem acesso aos manuscritos de Levi. Então, pela informação do livro Boa Nova, nós temos um evangelho antigo, sim, de Mateus, Levi, que diz Humberto de Campos que ele anotava passo a passo tudo o que acontecia. E então nós vamos ter essa informação, né? Estevão se torna um grande pregador, conhece Jesus de maneira tão extraordinária que um dia o grande doutor do Sinédrio, Saulo de Tarso, um homem orgulhoso, ele vai visitar a Casa do Caminho para saber o que era aquilo que estava acontecendo, para defender as leis de Moisés, daqueles outros que estavam seguindo esse feiticeiro, esse carpinteiro, que é uma vergonha, uma desonra para Israel. Vai travar um debate com Estevão e, como acha que ele está blasfemando, leva-o para o apedrejamento. A irmã de Estevão, Abigail, não sabia que Estevão era Estevão, porque o nome dele era Gesiel. Chega mais tarde à lapidação, e quando Estevão já está sangrando, já quase morrendo, ela o reconhece, chega ao seu encontro, abraça-o. Vamos lá, pessoal. Vocês parecem a multidão que estava lá para apedrejar Estevão? Todos lá alvoroçados, aquela discussão, né? Não, vocês estavam lá orando, né? Torcendo para que aquilo não acontecesse. Então, diante do Sinédrio, ele é condenado. Saulo foi o responsável pela sua condenação e manda
que se apedreje, pelo menos ele, já que ele não conseguiu com os demais, né? Gamaliel interfere, que os demais não fossem, Pedro, Tiago, mas que ele seria. Então, quando ele já está sangrando e Abigail se aproxima, ele vai dizer: Abigail, perdoe Saulo, ele deve ser um homem justo, e ele ama tanto a Moisés. Quando ele conhecer Jesus, ele o amará do mesmo modo. Perdoe Saulo. E mesmo com esse exemplo de serenidade, de paz, daquele homem que estava achando uma glória poder morrer pelo Salvador, Saulo continua imperturbável, resoluto no seu orgulho, e parte então a caminho de Damasco agora para destruir um foco de cristãos liderados por Ananias. E ele vai, não é? Ele que era literalmente o anticristo, na acepção literal da palavra, Saulo era o anticristo, era o contrário do Cristo, era o inimigo de Jesus e dos cristãos. E a caminho de Damasco, então, ele se deslumbra com uma luz, cai do cavalo e vai escutar aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Senhor, que queres que eu faça? Olha que grande transformação. Ele já vinha sendo tocado por Estevão, vê Abigail desencarnar e ela se tornar cristã antes disso, e aquele homem que ele não compreendia agora lhe aparece como uma estrela de luz, e ele fica cego por 3 dias. Jesus diz que ele vá até a cidade, que lá lhe seria dito o que fazer. E ele agora estava perguntando: Senhor, o que queres que eu faça? E era realmente o vaso escolhido por Jesus. Saiu a pregar por toda parte, sendo incompreendido, abandonado. O homem que era rico agora vai viver na extrema miséria, com um tear, tecendo, não é, para poder ganhar a sua subsistência, sendo incompreendido, caluniado, preso, vai receber, não é, o castigo de 39 chibatadas. E não eram chicotes simples, eram aqueles chicotes, não é, com lâminas, com garras que destraçalhavam as carnes. E ele experimenta as 39, e durante aquele flagelo ele se sente de maneira diferente, como se entrasse em estado de êxtase. Ele encontra a paz do Cristo, e quando termina, ele vai dizer aos outros: agora ninguém pode me desprezar, porque eu trago em mim as marcas do Cristo. Então ele vai pregar ainda mais, apedrejado, perseguido, preso, toma um barco afunda, e ele consegue escapar. E hoje a gente, né, acha que está fazendo divulgação espírita, né? Vem de avião, anda no carro com ar-condicionado, tem microfone para falar, o povo tudo, não é, agradando a gente, querendo bem a gente. E Saulo não, agora era Paulo, mudou o nome, porque ele conheceu Jesus, e vai pregar tanto e tanto, a tanta gente, a tanta parte, que chega um momento que ele vai dizer: já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim, porque ele compreendeu a mensagem de Jesus, desse homem. Que homem é esse que consegue operar tantos prodígios, meus amigos? Meus amigos, vamos recomeçar. Bom, primeiramente agradecer a todos, né, por estarem aqui até esse horário. Dizer que aqueles que tiverem compromisso, né, tiverem alguma atividade, fiquem à vontade, tá certo, para se ausentar. Aí eu conversei com a Regina, eu disse: Regina, a gente começou um pouquinho mais tarde.
teve alguns probleminhas, né, aqui, e ela disse, não, Nazareno, pergunte ao público, né, e a gente vai até onde o pessoal quiser. E eu acho que como todo mundo lanchou bem, né, tá bem forrado o estômago, e eu disse a ela, né, então a gente vai até meia-noite. Até meia-noite. E enquanto a garganta funcionar. Mas é brincadeira, pessoal. Mas eu queria saber de vocês. Vocês querem que a gente fale mais quanto tempo? São 6 horas agora. A gente pode falar mais meia hora, mais 1 hora. Porque, como eu falei para vocês, o assunto é muito extenso. A gente começa a falar de um daqueles, né, que Jesus tocou, e aí se empolga, quando vai ver que está faltando os outros, né? Mas vamos então falar em torno de 1 hora, tá certo? Colocar os vídeos aí, que agora já deu certo, a gente teve que trocar de computador e de cabo também. O problema é um problema de cabo, vocês acreditam? E deu tanta interferência aqui, eu acho que tem muito médium aqui, viu? Quando tem muito médium junto, aí médium de efeitos físicos, aí acontecem essas coisas, né? E aí o pessoal estava tão empolgado lá no lanche, e a Sandra Borla, que é lá do Rio Grande do Norte, uma expositora muito querida, ela explica por que espírita come tanto. É porque aqui é um mundo de provas e de expiações. Então o espírita chega lá, né, olha as coisas, ele espia e prova. Espia o que é que tem ali também, prova outro pedaço. Então é um mundo de provas e de expiações, né? É uma brincadeira que ela faz, essa expiação é com S, não é com X, mas é para descontrair um pouquinho. Bom, pessoal, então já fizemos o lanche, vimos aí então algumas coisas a respeito das pessoas que Jesus vai transformando, vai tocando, e a gente vai responder as perguntas que vocês formularam. Teve uma aqui que é um agradecimento, não é? Não é propriamente uma pergunta, então é da Marta Terezinha, mandar um abraço para a Marta Terezinha, tantos amigos, não é? Do Facebook e de outros ramos que a gente conhece que estão aqui nos prestigiando, tá? Agradecer todo o seu carinho aqui nessa mensagem. Nazareno, por que Saulo mudou de nome? Qual o significado de Saulo e de Paulo? Será que tem algum significado, meus amigos? Tem. Os tradutores dizem que a palavra Saulo significava, não é, grande, ou aquele que deve ser observado, obedecido, deve ser, não é, reverenciado. E quando Saulo então se converte, como era comum entre os cristãos mudarem de nome, daí porque Gesiel também mudou o nome para Estevão, até também por conta da fuga, né, dele, do castigo, da prisão das galés que ele tinha sido submetido, ele muda o nome para Paulo, que significa pequeno, né? Significa realmente alguém humilde. Então, olha que grande transformação. Aquele homem extremamente vaidoso intelectualmente, orgulhoso, cheio de conhecimento, de supremacia de poder, ele vai usar o nome agora de pequeno, como João Batista faz, né? É necessário que eu diminua para que ele cresça. Então, cedendo lugar para Jesus, e não propriamente para nós, para o nosso personalismo, nos dando uma grande lição também o apóstolo dos gentios. Nazareno, Jesus teve irmãos? Onde estava José na época da crucificação? Bom, pessoal, quanto a José, ele realmente desaparece dos evangelhos sem deixar, não é, muitos vestígios. Então, nós temos muito poucas informações a respeito do pai de Jesus. Então, a gente teria que ter mais descobertas, mais alguma informação para poder falar. Mas se acreditam, alguns, por exemplo, que José seria mais velho que Maria, que talvez fosse o seu segundo casamento. E daí porque alguns defendem que ele teria irmãos, não é? Filhos de José,
mas não filhos de Maria. Então, uma das teses é essa. Mas a melhor explicação, daqueles que gostamos de estudar a obra de Chico Xavier, Haroldo Dutra Dias vem nos falar sobre esse assunto, é que, na verdade, a palavra irmãos, naquela época, porque Jesus falava aramaico, né? É como se fosse o espanhol em relação ao hebraico. O hebraico era utilizado nas liturgias, nos textos, mas a linguagem corrente, isso é pacífico entre os historiadores, é que naquela época, por mais de 400 anos já, o povo já falava aramaico. Então, a palavra que significa irmão é a mesma de primo. E quando Haroldo vai fazer um estudo na obra Boa Nova dessas ligações, de quem era quem no Evangelho, a gente vai ver que Jesus tinha primos e não irmãos. Então a interpretação que eram irmãos mesmo não é carece de fundamento. A tradução mais adequada seria primos, né? Então o Haroldo tem uma palestra só sobre esse assunto, tá certo? Nós também sabemos que por conta dessas questões de nomenclatura, vejam que a linguagem, não é, do povo hebreu era muito concreta. É diferente da linguagem grega, que é uma linguagem abstrata, da filosofia. Não. Eles faziam muitas comparações. Então vejam que quando a gente quer dizer poder em hebraico, eles utilizam a palavra chifre, porque eles lembram, não é, do poder do chifre do carneiro, que o chifre dele é muito duro, não é? Aqui para nós, o negócio de chifre não é coisa muito boa não, né? Mas para eles chifre era então o poder, a força, a resistência. Então vejam que até na tradução, alguém aqui já viu a estátua de Moisés erigida por Michelangelo? Vocês já repararam que ela tem um chifre? Tem. Porque na época a tradução, em vez de traduzir o chifre por poder, colocou chifre mesmo. Aí Michelangelo fez Moisés com chifre. Veja, então quando a gente queria dizer que uma moça era bonita, que ela era vivaz, que ela era inteligente, né, que ela era assim, jovial, eles não tinham essas palavras. Como é que eles diziam? Olha, minha querida, você é que nem uma cabrita, né? Se você disser, hoje vai galantear uma moça chamando ela de cabrita, talvez você não arrume muita coisa, né? Talvez até ela fique chateada, mas naquela época era que a cabrita, não é? Ela é vivaz, é saltitante, né? Vejam, é uma linguagem diferente, daí porque também essas dificuldades das traduções, das interpretações, ok? Parece que tem mais uma aqui, né? Mesmo conhecendo o Espiritismo, sinto às vezes que me faltam forças para seguir em direção a Jesus. O que posso fazer para superar estes desafios? Bom, meus amigos, muitos de nós teremos momentos de fraqueza, de forças, mas o mais importante é compreendermos que somos espíritos ainda muito jovens, espíritos na infância espiritual, e que o Mestre não nos exige nada que a gente não possa realizar. Então, ter essa consciência das nossas limitações, da nossa fraqueza, mas que Ele está no leme, Ele está conduzindo, não é, os destinos de nossas almas aqui em todo o planeta. Então, às vezes, esse momento é um momento de reflexão, é um momento para a gente se aproximar ainda mais do Criador. É como a depressão, não é? A depressão é como se fosse um estilingue, não é? Que nos puxa para trás, mas que quando a gente aprende o que ela está querendo nos ensinar, a gente aproveita aquele momento para fazer o autoconhecimento, né? Para se espiritualizar, ela nos projeta muito adiante. A gente dá um gigantesco salto quando a gente compreende esses momentos. É por isso que Paulo dizia: quando eu sou forte, sou fraco, e quando eu sou fraco, é que sou forte. Então, às vezes, nos nossos momentos, né, de dificuldade, lutas, é quando a gente está mais forte espiritualmente, está buscando mais a Deus, né? E que bom que você está, né, buscando encontrar na doutrina, encontrar em Jesus esse alento, esse consolo, porque Ele é realmente o Consolador, né? E a doutrina espírita vem explicar, esclarecer, nos deixar muito claro o que Ele nos pede. E o que é que Ele nos pede, afinal, meus amigos? O que é que o Mestre quer de nós? Ele falou que estávamos no mundo, né? Que o seu reino não é deste mundo, que no mundo teríamos aflições, mas disse-nos: tende bom ânimo, eu venci o mundo.
E só pedi uma coisa para separar os cabritos das ovelhas, né? Aqueles que passaram à minha esquerda, daqueles que me passaram à direita. Qual foi a única coisa que Jesus pediu? Amar a Deus? Não, não foi isso não. Amai-vos uns aos outros? Também não foi isso. Perdoar 70 vezes 7? Não, não foi isso. Não vai salvar nenhuma alma, não. Pessoal, isso é muito importante. Ele só estabeleceu um único critério para saber quem vai passar à esquerda. Ou seja, aqueles que vão emigrar daqui da terra para outros mundos, outros planos, não é? Outras condições. Daqueles que continuarão reencarnando aqui na terra, que se tornaram um mundo cada vez melhor, um mundo de regeneração, que já estamos adentrando nele. Amar a Deus? Não. Uma alma se salvou aqui. Ele disse: tive fome e tu me deste comer, tive sede e tu me deste beber, eu estava nu e tu me vestiste, eu estive preso ou enfermo e tu foste me visitar, eu estava peregrino, sem teto e tu me hospedaste. Jesus faz da caridade o único critério. Então não é preciso se tornar cristão, não é preciso ser batizado. A pessoa pode ser até, não é? Uma pessoa que não acredita em Deus, não. Mas se combater o principal vício, o vício mais radical, como ensina no Livro dos Espíritos, na questão 913, que é o egoísmo, já está fazendo. Então pronto, já valeu assistir o seminário hoje, né? Então, já vão para casa tranquilos, né? Já só basta fazer. Eu só pedi caridade. Porque esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é um mentiroso. Porque como pode amar aquele que não vê, se é incapaz de amar aquele que enxerga? Então Jesus deixa muito claro isso. Claro que os Espíritos vão acrescentar, na questão 886, que caridade, como entendia Jesus também, era benevolência para com todos, ser bom para todos. Assim como nosso Pai faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. Indulgência para com as imperfeições alheias, dar um desconto para a imperfeição dos outros. Porque nós também precisamos de descontos. E a última coisa qual é? Perdão das ofensas. Tem a caridade moral, né? Então a gente ajuda materialmente, mas ajuda a caridade moral também. A gente ajuda levando esclarecimento também, não é? Consolo. Vejam que entre os budistas, eles têm 5 tipos de compaixão, 5 tipos de caridade, que eles relacionam com as cores, inclusive. Aí vão explicando. E a mais extraordinária compaixão é a compaixão branca. É justamente a compaixão de você levar fé, esperança, consolo para a pessoa, a crença na imortalidade da alma. Essa é a maior caridade. Daí porque a gente sabe também porque é tão importante a divulgação da doutrina espírita, né? Que a gente pode ajudar muitos corações. Hoje no Brasil praticamente não tem mais gente morrendo de fome, não é? Tem tantos benefícios, tantas oportunidades, mas quanta gente desesperada por um esclarecimento, por uma luz, por um consolo. E nós temos esse tesouro em nossas mãos. Então vamos trabalhar para que as pessoas conheçam ainda mais que homem é esse, né? Então vamos prosseguir, né? Nas nossas reflexões. A gente vai ter que ficar com o computador lá, então a gente vai... acho que a gente pode até passar agora. Vocês vão assistir um vídeo do Tony Melendez. Ele é da Nicarágua. Pode chamar aqui. O violão é especial para mim. Este era do meu pai. E tomei emprestado dele para brincar no começo, mas foi algo que me levou a poder fazer música.
Eu sou Tony Meléndez. Nasci na Nicarágua, porém vivi quase toda a minha vida nos Estados Unidos. Sou cantor e guitarrista. Vim para os Estados Unidos porque era um menino sem braços. A medicina da Nicarágua não era tão avançada e o remédio talidomida foi dado para minha mãe quando ela estava grávida de mim. E me deixou assim. Nasci assim, sem os braços. Quando pequeno, não entendia que não tinha os braços. Mas logo as crianças gritavam quando me viam: "Olha, o menino sem braços!" E eu me doía muito o coração. Doía muito. Quando jovem, eu aprendi a fazer tudo com os pés. E eu queria ajudar a mim mesmo e ajudar as pessoas e a minha família. Tenho 2 irmãos. Meu irmão trabalha comigo. Meu pai já morreu, mas mamãe ainda é viva. O pai e minha mãe se sacrificaram muito para criar seus filhos. Meu pai deixou seu país para cuidar de mim e dizia: "Você tem que tratar-se." E eu sempre sonhava em casar-me. Mas as jovens se assustavam e diziam: "Um rapaz sem os braços!" Porém, um dia eu conheci uma jovem belíssima, chama-se Leia, é a minha esposa. Desejávamos uma família e como não podíamos ter filhos, tivemos que adotá-los. Fomos a El Salvador e adotamos uma menina. E na Nicarágua adotamos um menino. A música sempre esteve no nosso íntimo. Desde pequenino eu já cantava e papai tocava violão e mamãe cantava. E só sei que recebi esse talento, esse dom de Deus. E o que eu sempre queria é ser normal para tocar violão também. Afinal, o violão era diferente, eu praticava 6 a 7 horas com a música. Começou a fluir e fluir como música de verdade. Deus me deu força de vontade, Deus me deu a minha família, Deus me deu a música. Com a música eu me sinto bem conectado com meu Deus. Isso me ajudou a receber e eu cantava de coração. Algumas pessoas me perguntavam: "Tony, por que você tem-se tão inteiro?" E eu respondo: "Porque tenho essas coisas, porque tenho a minha vida, porque tenho a minha família preciosa, porque tenho um coração feliz que quer cantar, quer dançar e quer viver a vida. E eu agradeço ao meu Deus porque me fez assim. E aos olhos de Deus, eu sou inteiro." Y en ti confiaré, mi amor por ti. Holy Father, we are proud to present to you Tony Meléndez. We fill the day with love. Today is like no other day before. Even more, you and I will never be the same. Tony, you are truly a courageous young man. You are giving hope to all of us. My wish to you is to continue of giving this hope to all the people. Deus está sempre na minha vida. Nesse momento é como se ele dissesse: "Tony, você tem que ir trabalhar, tem que cantar, tem que me ajudar. Tem que ser meus pés e também minhas mãos, viajar e cantar pelo mundo." Eu digo a uma pessoa como você: tens os braços, as pernas, tens tudo, tem tudo. E dizem: "Não posso, não consigo." Pode sim, você pode. Dizem-me: "Tony, você é um milagre." E eu sempre digo: quando batem as mãos, quando levantam as mãos, isso para mim é um milagre. Por favor, não me digam que não pode. Não me digam que não pode.
porque podem sim fazer muito e muito mais. Levantem-se e digam: eu quero, eu posso, eu vou mover-se para frente. Tem um mundo inteiro que está só esperando você dizer sim. É linda a história do Tony Melendez, né? Vocês podem procurar depois no YouTube, Tony, o Y Melendez, e já está ela dublada para o português. Então vejam, meus amigos, o que a fé que Jesus nos inspira pode fazer com cada um de nós, né? Trabalhar com tanto amor, com dedicação, para vencer todos os obstáculos. E Ele vai fazer a sua música, não é? Em homenagem ao Senhor, para nos trazer esperança, e tem a oportunidade, a bênção de ter conhecido esse homem iluminado, que foi o nosso querido Papa João Paulo II. Bom, meus amigos, então são muitos personagens da história. Também na antiguidade nós vamos ver entre os mártires do cristianismo um escravo de nome Rufo, não é? Que vai dar um testemunho de fidelidade a Jesus. Morre esquartejado, o cavalo selvagem, não é? Para ser despedaçado o seu corpo. E não abjura o nome do Cristo. Ele era casado, tinha filhos, estava preocupado com seus filhinhos, mas o mercador de escravos que ele se encontrava para recebê-los, diz para ele: morre em paz, cristão, porque eu também sou seguidor do Cristo, eu cuidarei de tua família. E ele então dá sua vida por Jesus. E dizem, inclusive de Valdo Pereira Franco, que este mesmo Espírito retornaria à Terra no dia 1º de maio de 1880, na figura de Eurípides Barçanufo, o apóstolo de Sacramento, que vai nos trazer testemunhos de amor e de uma mediunidade exuberante. Antes de se tornar espírita, ele já conhecia Jesus, já houvera fundado, não é? A Associação Vicente de Paulo, para ajudar os necessitados, os pobres. Um homem de uma inteligência extraordinária, vereador, jornalista, professor, teatrólogo, uma das maiores inteligências da cidade. E um dia, depois de saber que a sua família, seus parentes estavam na fazenda Santa Maria, não é? Todos lá falando de espiritismo, acontecendo fenômenos extraordinários, ele que era muito católico, vai até lá e tenta demover o seu tio senhor. E quando ele dorme na casa de Eurípides, tio senhor, certa vez, eles travam uma longa discussão. E o senhor diz: Eurípides, você é um homem muito inteligente, poliglota, eu não tenho condições de discutir com você, mas lê esse livro. E dá o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Eurípides começa a levar a madrugada e fica encantado com a obra, né, deste verdadeiro apóstolo também do Espiritismo. Ele então, na sexta-feira da Paixão de 1904, ele vai até a Fazenda Santa Maria para conhecer de perto aqueles fenômenos, e naquela casa simples, onde fenômenos de efeitos físicos aconteciam em toda parte, ele vai verificar que os seus parentes, tios, homens analfabetos, trazendo comunicações, psicofonias lindas, em francês, inclusive, em línguas que eles não conheciam. Ele fica maravilhado, de repente ele sente um torpor, entra em transe, e naquela noite a sua mediunidade desabrocha com toda a exuberância, e ele vai se declarar espírita depois de ser um dos grandes divulgadores da doutrina, servidor de Jesus também. Então vejam como nós temos tantos e tantos casos, desde o cristianismo primitivo até a história mais recente. Vamos ver um outro missionário
que foi Francisco de Assis. Francisco Bernardone nasce em 1182, século XII, na época das cruzadas. E aquele homem rico, cheio de tesouros, de uma vida nababesca e que vivia nos bares, nas festas, nas orgias, ele então recebe o chamado do Cristo. Vai combater, não é, contra a Perúgia, a cidade vizinha. Eles perdem a batalha, ele fica aprisionado, passa muita fome, muito frio. E ele, na volta para casa, vai ficar acamado. Passa quase um ano doente. Os seus biógrafos não sabem o que ele tinha. Mas Divaldo Pereira Franco, no seminário sobre Francisco de Assis, vai dizer que ele passou um ano acamado com depressão. E foi naquela noite escura de quase um ano que ele percebe o brilho das estrelas e qual era a sua verdadeira missão aqui na Terra. E vai viver o Evangelho do Cristo como ninguém jamais houvera vivido antes. Começa a escutar a voz de Jesus, não é, que diz: Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele vai numa missão de humildade, de caridade, vai fazer uma grande transformação. Que felicidade para nós agora que o Papa mais recente adota o nome de Francisco. É o primeiro a adotar o nome de Francisco. Ele amava tanto a Jesus que ele vai no final da vida, quando já se encontrava cego, dos 42 aos 44. Ele vai para o Monte Alverne e passa longos dias em orações, em jejuns, até chegar ao ponto em que ele vai pedir a Jesus: Senhor, eu te peço 2 graças antes de eu morrer. Que eu possa, Senhor Jesus, sentir todo o sofrimento que tu, Senhor Jesus, experimentaste no momento do sacrifício da cruz. E que eu possa sentir também, Senhor, o quanto possível, todo o amor que tu, Senhor, experimentaste pela humanidade no momento da tua paixão. E naquela hora sublime, aparece um serafim de 6 asas. E naquele instante, não é, como se fossem raios, despedaçam as carnes e ele vai trazer as marcas do Cristo, as chagas, no fenômeno de efeitos físicos, não é, que nós com a doutrina compreendemos. E ele vai então, já em vida, já ser chamado Il Santo de Assis, o Santo de Assis. Então vejam o que era amor por esse homem que vem tocar os nossos corações de maneira tão profunda. Um outro sacerdote da antiga Boêmia, a Tchecoslováquia, ele vai, não é, estudar e se encantar com o Evangelho de Jesus, e os seus discursos nas igrejas eram tão calorosos, tão amorosos, que ele começa, não é? Ele começa a fazer uma interpretação, como o mesmo John Wycliffe, na Inglaterra, defendendo que a Bíblia deveria ser traduzida para a língua do povo. Antigamente ela era somente em latim. E as pessoas não tinham acesso, elas não poderiam ler os textos sagrados. E ele acredita que todos nós deveríamos ter, sim, acesso também. Basta proclamar essa verdade. É perseguido, é acusado de herético. E mesmo com a proteção do rei da Prússia, ele é condenado à fogueira. E naquele instante em que ele está já com as labaredas a lamber-lhe as pernas, ele vai dizer a frase que o tornou célebre: hoje assais um ganso, um pato, porque Hus, de Jan Hus, significa pato, porque ele veio da cidade de Husinec. Mas chegará um dia que o grande cisne retornará, voando tão alto que vossas labaredas não poderão alcançá-lo. E vai dizer: Senhor Jesus, um dia tu deste tua vida por amor à humanidade. Hoje eu te dou a minha
por amor a ti. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E desencarna para chegar nos esplendores celestes. E mais tarde esse mesmo cisne retornaria em 1804 na cidade de Lyon, sob o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivard, o senhor Allan Kardec. E agora a terra já preparada, pavimentada com o sangue dos mártires, e com todo o movimento político, social, o iluminismo, a renascença, o positivismo, agora já estava a humanidade pronta para receber o Consolador prometido. E Allan Kardec vem trazer então essa mensagem extraordinária, passando também por todas as dificuldades, para nos trazer a boa nova de novo, para nos ensinar que homem é esse. E há muitos que defendem artigos muito bem fundamentados. Divaldo Pereira Franco também é um dos partidários, Raul Teixeira também, nosso esposo tão querido aqui do Rio de Janeiro, que o Espírito da Verdade, que presidiu, não é, toda o trabalho, a coordenação dos espíritos superiores encarregados da terceira revelação, é justamente o próprio Cristo. Então vejam como nós temos um tesouro em nossas mãos e também uma grave responsabilidade, que é por termos tanto conhecimento. E ele nos pede, não é? A quem mais foi dado, mais será pedido. E Allan Kardec complementa no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo aos espíritas: a quem muito foi dado, muito será pedido. Mas será muito dado também se souberem bem aproveitar. Que doutrina linda! Porque Jesus vai falar das recompensas que nos aguardam, dizendo que receberemos no mundo espiritual 100 vezes mais do que tudo aquilo que renunciarmos na terra por amor a Ele. Que é grande o nosso galardão, que algumas sementes, não é, produzem 30, outros 60, outros 30 por um. Fala-nos que o nosso Pai é como aquele senhor da parábola do filho pródigo, que vê o filho que estava perdido, dissoluto. Ele, quando enxerga longe, Jesus diz que o pai sai correndo em sua direção. E Haroldo Dutra vai dizer que os senhores venerandos do judaísmo, eles não correm, eles andam com bengalas. Jesus bota o velhinho para correr, tal o seu amor. Encontra com o filho, beija-o demoradamente, manda colocar a melhor roupa, a sandália, o anel que era o símbolo do poder. Manda matar o melhor novilho que estava cevado, porque o filho que estava perdido foi encontrado, porque o filho que estava morto renasceu. Olha como Jesus traz uma mensagem grandiosa para nós, e como o Espiritismo vem nos facilitar a entender este homem incomparável, não? Vamos ver também que ele vai tocar muitas outras pessoas, não? Precisaríamos passar meses aqui falando, mas para a gente concluir, a pessoa que nós gostaríamos de chamar a atenção foi a considerada por próprio Humberto de Campos, a informação. Bom, também eu não podia deixar de falar, vamos falar também rapidinho aqui do nosso querido Francisco Cândido Xavier, não é? Como é que uma pessoa pode trabalhar tanto, pode renunciar tanto, pode padecer tantas incompreensões, tantos ataques, tantos adversários do mundo físico e do mundo espiritual, e trabalhar doente, enfermo, quase cego, sem recursos? Eu me recordo ele lá na beira do açude, quando Emmanuel lhe aparece, né? E Emmanuel lhe diz: Chico, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem, eles não me desampararão, mas para isso você precisa trabalhar, estudar muito e esforçar-se no bem.
O pessoal normalmente não fala essas 3 coisas, são as mais importantes: trabalhar muito, estudar e esforçar-se no bem. Aí ele pergunta: e o senhor acha que eu estou em condições de cumprir essa tarefa? Sim, desde que você observe os 3 pontos básicos do nosso serviço: disciplina, disciplina e disciplina, não é? Mas Emmanuel não revogou o mandamento maior do amor a Deus sobre todas as coisas. Ele estava falando para o Chico, não é? Chico precisava muita disciplina para ele produzir 455 livros, é o número que tem hoje. Dezenas de milhares de mensagens, um trabalho assistencial imenso. Se ele não tivesse muita disciplina, ele não dava conta. Mas ele era disciplinado consigo e não querer disciplinar os outros, não é? Que ele dizia que a matéria que Emmanuel era mais exigente era no trato com o semelhante. Então a disciplina, não é? É algo muito útil, mas a gente tem que tomar cuidado para que ela não ultrapasse o amor, porque o amor tem que estar sempre em primeiro lugar. Mas o que eu queria dizer não é isso, é que naquela hora Emmanuel disse: Chico, então nós vamos dar início a uma série de 30 livros. E Chico, que era muito pobre, ele pensou: meu Deus, a gente não tem dinheiro nem para comprar um lápis, como é que eu vou escrever os livros? E ficou pensando, né? Olha, meu pai é vendedor de bilhetes da loteria, será que a gente vai tirar nossa sorte grande? Ele pensou. E Emmanuel disse: Chico, sorte grande é poder trabalhar para Jesus. Os recursos virão de fontes inesperadas. E, como de fato aconteceu, né? E aí a gente vê, né, a providência divina acompanhando, né? E o próprio Cristo sempre nos auxiliando, diretamente ou através dos seus emissários, dos seus, né? Porque Ele nos trouxe vários. Desde todos os tempos Ele nos tem enviado homens e mulheres maravilhosos para nos ensinar o caminho da verdade e da vida. Nós temos a revelação de Krishna, de Buda, de Confúcio, de Lao Tse, de Fonri, dos grandes missionários da igreja, dos santos, de Francisco de Assis. Ninguém nunca ficou sem orientação. Sempre tivemos na religião, na filosofia, nas ciências, grandes emissários do próprio Cristo. Então a gente não critica nenhuma religião, né? A gente sabe que a melhor religião é aquela que toca o nosso coração e nos faz pessoas melhores a cada dia. Pelos frutos conhecereis a árvore, não é assim que Ele nos ensina? E todas as religiões sérias pregam o bem, pregam a melhoria, pregam a caridade, pregam a compaixão, o esclarecimento. Então Jesus nunca nos deixou órfãos. Jerônimo Mendonça também, o gigante deitado, não é? Aquele de Ituiutaba, aquele homem extraordinário também. Ele vai nos dar grandes testemunhos, porque ele era um jovem atlético, saudável, adorava jogar futebol. E como ele era alto e forte, não é? E naquele tempo passavam os filmes do Tarzan, o rei das selvas. Ele olhava no espelho e batia no peito: ei, Tarzan! Se achava o Tarzan, não é? E aí ele, certo dia, se torna espírita. Olha que maravilha, se tornou, o remédio veio antes da doença. Se tornou espírita, começou a frequentar um centro, e lá num dia teve uma reunião mediúnica, e um médium, né, um espírito, disse: olha, eu trago uma mensagem para um tal de Tarzan. Aí ele olhou para um lado, para o outro, né? Deve ser comigo. E o espírito disse: meu filho, agarre-se no cipó verde da esperança e da fé, porque você está prestes a adentrar a selva do sofrimento. E não vai ser fácil. Ele é avisado, vai assistir, e o vento levou, ele adorava filmes, e disse que, e depois ele vai brincar, mais tarde, que ele era muito divertido, que o vento levou até as pernas dele, porque ele já sai de lá carregado pelos amigos. Vai sofrendo de uma artrite reumatoide muito grave, ao ponto de ficar completamente paralítico, deitado numa maca, movendo somente a cabeça. Um olho enferma e tem que ser extraído e colocado uma prótese. 6 meses depois, o outro olho também adoece, ele vai ficar completamente cego.
sem poder mover-se, cego, e a doença provocando-lhe tantas dores que tiveram depois que colocar um saco de quase 30 quilos para aliviar as dores e ajudar o coração a bombear o sangue. E este homem, deitado numa cama, viajava o Brasil inteiro, numa Kombi, depois numa caravana, dando palestras, falando da alegria de viver, falando de Jesus, que era o seu consolo. Uma vez ele foi dar uma entrevista num programa de TV, e a repórter perguntou: Jerônimo, se você pudesse pedir alguma coisa a Deus para você, o que você pediria? Eu pediria para que eu pudesse me virar assim de lado, pelo menos uma vez. E não podia. Uma senhora que estava assistindo o programa ligou para lá e disse: olha, eu iria me suicidar, mas depois do que este homem falou, eu não posso mais. Ele fundou 3 centros espíritas, abrigo de crianças, tornou-se amigo de Roberto Carlos, que passou a ajudá-lo em algumas oportunidades, que a gente tem que fazer referência às almas nobres também aqui da terra. E ele então vai, dando palestras, gravando fitas cassete, LPs, dava palestra, imitava a voz de Divaldo Franco, as pessoas, olha, de volta dando palestra, ele dava aquela gargalhada, declamava poesias, adorava poesias também e tal, e brincava com todos, de uma alegria. Uma vez ele foi convidado para um centro para fazer uma palestra, e quando chegou lá, o presidente disse: mas Jerônimo, agora que a gente está vendo, a gente esqueceu de lhe avisar, porque a palestra é no 2º andar, e a única escada que tem é uma escada pequenina, giratória, dessas antigas, pequenininhas. Para a gente levar você para lá, vamos ter que inclinar a cama, e você pode escorregar e pode cair. É melhor a gente cancelar a palestra. Ele disse: não, mas eu vim aqui para fazer a palestra. Mas Jerônimo, é perigoso. E ele: eu não quero nem ver. Cego, né? Eu não quero nem ver. E deu a palestra. E aí vejam, quantas vezes ele vai brincar com aquela doença. Como ele tinha insônia, ele via os espíritos, ele sabia qual era a sua expiação, o que é que ele tinha aprontado em outras vidas. Ele via os espíritos, e como ele tinha muita insônia, adaptaram um aparelho ao seu rosto de telefone, e as pessoas ligavam para ele, ele varava as madrugadas atendendo os depressivos, os suicidas, tudo, e para falar da alegria de viver. Era realmente um homem extraordinário. Um dia ele estava no cinema, ele adorava filmes, E uma jovem chegou atrasada, já tinham apagado as luzes, e ela não viu a cama dele, E esbarrou e tropeçou e caiu. Aí ela levantou-se indignada: mas não é possível, para todo lugar que eu vou está esse aleijado. Se eu vou para o jogo de futebol, lá está ele. Se eu vou para tal lugar também, até aqui no cinema, mas não é possível. E ele, em vez de ficar chateado, o que ele disse? Minha filha, mas também você não para em casa, Veja o que faz, o que Jesus faz conosco, Depois ele vai, ter a oportunidade, desencarna jovem ainda, 50 anos, cumpriu sua missão, seu resgate, a sua expiação, e vai aparecer em espírito para Divaldo Franco. E quando Divaldo encontra, ele diz: Divaldo, o gigante agora está de pé, resplandecendo, E ainda foi brincar, disse: Divaldo, eu era muito melhor que você nas suas palestras. Mas por que, Jerônimo? Porque quando você terminava, as pessoas aplaudiam de pé, mas eu era muito melhor, porque eu, quando terminava as minhas palestras, eu saía carregado pela multidão. Estava na cama, tinha que sair carregado mesmo, Olha o que Jesus é capaz de fazer com as nossas vidas. Mas a maior transformação do Evangelho, dizem os Espíritos, a Chico Xavier, foi Maria Madalena. Madalena é referida antes da ressurreição, ela é referida apenas em Lucas, capítulo 2, 8, 2. E nós vamos ver que a gente vai, e o Haroldo Dutra tem um DVD só sobre Maria Madalena, ele vai fazer só uma pincagem aqui, vai mostrar como era a vida dela, e vai dizer, Humberto de Campos vai trazer no capítulo 20 do livro Boa Nova, que Maria Madalena era de fato uma mulher da vida,
Muita gente evita falar prostituta, não é? Como Chico não falava prostituta. Chico dizia assim: aquelas nossas irmãs que comercializam as energias do sexo, não é? Olha a doçura do Chico, não é? Então, ela era uma mulher da vida, não é? Vendedora de ilusões. E realmente é a informação que a gente tem para Humberto de Campos, porque lá em Lucas tem a referência que Jesus era seguido por uma grande multidão, inclusive de algumas mulheres, como Susana, Joana de Cusa, Madalena, né? e outras, de quem tinha curado e expulsado demônios. Ela tem a referência a Madalena, dizendo que da qual foram retirados 7 demônios, né? 7 espíritos atrasados. Ela era uma obsediada também. Mas então e essas mulheres ajudavam Jesus com as suas posses. Então elas começaram a ajudar Jesus. Mas vejam que ele vai narrar que houve aquela unção. Vocês lembram, né? Tem aquela passagem de uma pecadora que entra na casa de Simão, o fariseu, que tem recebido Jesus muito mal, né? Porque não lhe deu o beijo, não lhe lavou os pés, não ungiu sua cabeça, como era a tradição da época. Quem chegasse na casa de alguém, em vez de a gente dizer boa noite, né, vamos entrar, essas coisas que a gente fala hoje, né, era obrigatório o quê? Lavar os pés, e ela trazia tipo de uma bacia, uma mulher, tinha que ser uma mulher, porque as mulheres eram desprezadas naquela época, não é? Então viu uma mulher lavar os pés da pessoa com água fria. Então o Haroldo diz que quando a gente anda no deserto, e ele andou no deserto, lá de Jerusalém até Jericó, ele diz que é um calor tão grande, um sol tão forte, um chão tão quente, que quando você chega na casa de alguém e alguém lava seus pés, coloca água fria, diz que refrigera até o perispírito. Não é? Então era o costume da época, né? As pessoas chegavam todas empoeiradas, então lavavam os pés, davam um beijo, se fosse uma pessoa comum, um beijo no rosto. Se fosse um doutor da lei, a pessoa beijava a mão do doutor da lei. E o fariseu não faz nada disso com Jesus. Como que dizer, ó, você não é para mim, você não é um mestre, não. E ainda ungia com óleo a cabeça da pessoa. Mas essas 3 informações. E aí ele não faz nada disso. E Jesus está lá tranquilo. E aí então entra uma mulher, uma pecadora. São 2 unções, não é? Essa Humberto de Campos nos diz onde é que é em Naim, a outra foi em Betânia. Foi antes da crucificação a outra, essa não, né? Então chega Simão fariseu e diz que ela então, aqui naquele tempo, meus amigos, as mulheres eram detestadas, as prostitutas, né? Porque vejam, numa sociedade altamente patriarcal, os homens é que dominavam tudo. As mulheres eram consideradas como quase que propriedades do homem. Então alguém tinha 10 ovelhas, 5 cabritos, não é? 5 mulheres, tinha inclusive o politeísmo. Então se comprava, vocês lembram? Salomão tinha 600 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. Salomão, que é tão reverenciado. Então vejam, isso foi mudando até chegar à monogamia. Mas, então as mulheres não tinham quase direitos, né? Então, imagina naquela época então, de repressão das mulheres somente do lar, daquele serviço doméstico, de cozinha e tudo, de lavar os pés dos outros. Era como se fossem quase escravos. E aí chega, não é? Madalena, que tinha o quê? Madalena era... Se a mulher não casasse, naquela época já ficava mal falada. E ela, desde jovem, o quê? Vai ter a sua autonomia, vai ter a sua independência e vai ser uma mulher da vida. E vai ter roupas lindas, de sedas, perfumes caríssimos, né? Joias de toda parte do mundo. Morava numa vila principesca, ela era protegida pelos patrícios romanos. Então, imagine essa mulher, com tudo isso, com todo esse luxo, com manjares, com banquetes, ela podia escolher os seus parceiros. Imagine a revolta que não provocava nas outras mulheres. O que as outras esposas pensavam? Não é com aquela roupa lá toda, e mulher adora reparar a roupa da outra, já viram?
A gente pensa que elas se arrumam para a gente, mas não é, elas se arrumam para as outras. Aí bota lá aquela coisa, mas meu amor, eu não gosto muito dessa roupa, você não quer usar? Não, mas essa aqui é que está na moda, não sei o quê. Elas se arrumam para as outras. Aí vocês imaginem, uma mulher que era independente, autônoma, não é? Assim, não é? Paparicada por todos os poderosos, os homens, uma mulher linda e jovem. Não é para matar a gente de inveja? Então ela era uma pessoa. Então o povo dela, que ela era judia, o povo dela não a aceitava. E ela tinha que viver lá sob a proteção dos romanos, numa vila, não é? Numa mansão local. Mas ela era extremamente infeliz, depressiva. Mesmo tendo todos esses prazeres, todos esses tesouros, essas riquezas, ela não era feliz. Ela queria conhecer o verdadeiro amor. E ouve falar daquele homem diferente, daquele estranho galileu, que não condenava ninguém, que ajudava os leprosos, né? Que andava com as pessoas chamadas de má vida. E ela então fica fascinada e resolve ir conhecer. E então ela entra na casa de Simão, o fariseu, e quando o encontra, naquela época as mesas eram baixinhas, as mesas das refeições, e as casas eram assim, não eram grandes, mas quando as vilas eram muito pequenas, quando vinha alguém de fora, não é? Jesus já era uma celebridade, não é? Muitas pessoas vinham para acompanhar, para ver o que acontecia, e era permitido, fazia parte da tradição, não é? Às vezes até quando eles matavam o animal era muito grande, não tinha geladeira, tinha que chamar todo mundo para comer, então assim, era uma coisa mais aberta. E narram os evangelhos, então, que ela entra pela casa, e como as pessoas ficavam de joelhos, né, com os pés para trás, né, virado para a mesinha baixa, né, como se fossem os japoneses que a gente vê hoje, então ela chega por trás de Jesus e chorando lava seus pés com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos. Ela pega, não é? Um perfume muito caro do que ela possuía e unge Jesus, né? Então ela faz tudo o que era necessário, está lá beijando seus pés, adorando. E aí quando o fariseu pensa, se este homem fosse um profeta, ele saberia que é uma pecadora, porque se uma pecadora tocasse um mestre da lei, um doutor da lei, ele ficava impuro. Tinha que passar por um ritual de purificação. Então ele andava na rua, não podia tocar cadáver, não podia pegar, não é, conversar com pessoas de má vida, não, porque ele se tornava impuro com isso. Olha a mentalidade da época. E aí ele diz, olha, se ele fosse um verdadeiro profeta, ele saberia. Aí Jesus, que lia os pensamentos, né? Aí ele vai dizer, Simão, eu entrei em tua casa e tu não lavaste os meus pés, tu não me deste o ósculo, tu não ungiste minha cabeça. E esta mulher, desde que chegou, não cessa, né, de fazer tudo isso. Simão, se dois homens, um deve muito pouco e é perdoado, e outro deve um tanto, uma grande soma, e o seu Senhor lhe permite, qual deve ser mais grato ao seu Senhor? Aquele que foi perdoado uma grande soma. Ele vai dizer, pois assim eu também te digo, porque muito amou, seus pecados foram perdoados. E vai dizer mais, o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados. Olha que coisa maravilhosa. Então, é através do amor, da caridade, não é? O Espiritismo não nos convida para o sofrimento, não, é para a reparação, para o trabalho no bem, e não pelo sofrimento. Não, o sofrimento é só para a gente despertar. De medida que a gente trabalha no bem, a gente vai modificando a nossa programação reencarnatória. E Jesus vai dizer, e Haroldo diz, olha, no livro Consolador, Emmanuel vai esclarecer que Jesus, como o Cristo responsável pelos destinos da terra, ele tem o poder de perdoar os pecados. Olha que homem extraordinário, que homem grande, que a gente não tem nem condições de entender. Ele é capaz de intervir nas leis, nos destinos de cada um. Então Madalena vai fazer essa transformação, não é? Vai se tornar uma seguidora de Jesus e vai largar tudo aquilo. Então ela abandona as riquezas, os castelos, os manjares, a proteção, o luxo, e vai então seguir Jesus, levando unguento para as feridas dos mais pobres, dos machucados, não é? Vai seguindo, levando a sua mensagem, e depois, quando o mestre então retorna, através da crucificação, ele reaparece.
E vejam que coisa maravilhosa. Ele não reaparece para sua mãe. Ele não reaparece para Pedro. Ele não reaparece para o discípulo amado, que era João. Para quem que ele aparece? Madalena. Ele veio como que dizer: olha, você é a mais digna, a mais merecedora da minha visita. Porque nós vemos lá no Livro dos Espíritos, né? Allan Kardec vai nos ensinar, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações. Então não é, a gente não precisa ser santo, não precisa ser perfeito, a gente sabe que tem defeito, mas vamos estar lutando. E ela foi a que fez esse esforço, essa luta de abandonar tudo e continuar ainda sendo detestada, porque o povo ainda sabia que era ela, não queriam conversa com ela, de um medo que os maridos, não é, traíssem as mulheres. E ela vai enfrentar tudo isso. E quando o mestre retorna, então aparece para ela, ela vai contar para os apóstolos, eles não acreditam, só Maria, a mãe de Jesus: filha, eu creio que ele te apareceu. E depois então que ele reaparece para todos, traz ali aquelas últimas orientações, eles saem, não é, para pregar o Evangelho, e Pedro e os outros apóstolos jamais a perdoaram. Então ela fica sozinha. E quando ela está então sozinha, sem saber o que fazer, vai pedir fazer alguns trabalhos nas casas de algumas pessoas, com pouco sucesso. Ela percebe chegarem, né, um grupo de leprosos vindo da Idumeia, e ela sente aquele impulso de se afastar, mas não, resolve, lembra do mestre e resolve esperá-los. Eles vêm: olha, nós vimos atrás de Jesus, porque ouvimos falar que ele enxuga a lepra, que ele levanta os paralíticos. E ela vai dizer: oh, meus irmãos, vocês chegaram tarde, porque o crucificaram. E eles ficam tristes, abatidos, e quando estão retornando, como ela vê que estava sozinha, ela pensa em Jesus e diz: esperem, mas eu quero falar para vocês de Jesus. E começa a falar para eles sobre o mestre, e aqueles olhos apagados, sombrios, tristes, começam a se encher de ânimo, de alegria, de esperança. E eles então são convidados a se retirar, e ela vai sair com ele até o Vale dos Leprosos. E vai lá, vai mendigar comida para eles, mendigar pão, tudo. E vai todas as tardes estar lá numa rocha para falar de Jesus para eles. E vai falando das bem-aventuranças, do Sermão do Monte, de todos os exemplos e os ensinamentos do Mestre, mostrando que a morte não existe e que Ele voltou da morte para nos trazer a certeza que prosseguiremos, dizendo: há muitas moradas na casa de meu Pai. Credes em Deus, crede também em mim. Eis que me vou à frente de vós, a fim de vos preparar lugar, mas retornarei e terei-vos convosco. Não temais, pequeno rebanho, porque é da vontade de meu Pai que nenhuma das ovelhas que Ele me confiou se perca. E ela vai então terminar sua vida ali, e um dia ela percebe uma mancha, faz um teste e não sente dor. Agora, ela já era como um deles. Continua pregando, feliz porque estava falando de Jesus. E quando a gente fala de Jesus, a gente é o primeiro beneficiado. Mais tarde, ela vai sentir saudades do povo antigo, de Maria, de João, e vai se arrastando com muita dificuldade, já carcomida pela doença, enferma, frágil, andando muito distante, muitas noites, passando fome e frio, algumas pessoas lhe dando algumas migalhas de pão, até que a encontram, ela já delirando, falando o nome de Maria, e levam-na para Maria de Nazaré. A mãe do Senhor cuida dela, e depois de algum tempo, aqueles olhos se fecham, e ela lembra de Jesus, na margens do lago do Tiberíades, a brisa,
a envolver. A sua palavra doce ecoando no seu coração. De repente ela vê uma luz que vai se agigantando e vindo em sua direção. Era Jesus, e ela do mesmo modo, mestrezinho. E ele a aconchega no colo e leva para o mundo espiritual. Meus amigos, que homem é esse que vem tocar tanto os nossos corações? Ele nos convida há 2000 anos. Tem paciência, é bondoso, é generoso conosco. Mas vamos fazer um pouco mais. Vamos fazer essa caridade também da divulgação da doutrina espírita. Porque um dia eu tive fome de amor, que é o alimento das almas. E tu me trouxeste Jesus, o pão vivo que desceu do céu, que aplaca toda a fome, sob a luz do Consolador prometido. Um dia eu tive sede de esclarecimento, de conhecimento, de entendimento, e tu me trouxestes água viva que descedenta a sede para todo sempre, do Evangelho do Mestre, iluminado pelos ensinos de Allan Kardec. Um dia eu estava nu, despido, e tu me aconchegaste no manto da misericórdia, da fraternidade. Tu me acolheste na casa de Jesus. Um dia eu estava preso ou enfermo, sob os grilhões do ódio, da vingança, da depressão, de tantas enfermidades, da dor, do luto. E tu foste me visitar, trazendo a presença amorosa do Cristo, iluminando a minha vida. Um dia eu estava perdido, sem norte, sem rumo, peregrino, pensando em buscar as drogas, pensando em cometer o suicídio. E tu me apresentaste Jesus, a luz do mundo, o farol que guia nossas vidas, com toda a beleza e com toda a pureza que os bons espíritos vêm nos explicar. Meus amigos, a caridade da divulgação da doutrina espírita é uma caridade maravilhosa. Vamos ajudar as nossas casas, as nossas federativas. Vamos ajudar o movimento espírita, a televisão, a TV do Conselho Espírita Internacional, a TV Mundo Maior. Vamos levar essa mensagem que é de esperança, que é de alegria, que é de consolo a tantos corações. Porque este homem transformou as nossas vidas. E o mínimo que podemos fazer é falar do seu amor. Nós vamos colocar um vídeo agora, preparando para a nossa prece. É um dever